Deus. Obrigado de novo por estar sempre aqui nos alimentando sua voz. Né? E estamos aqui, mais uma vez. Um tema assim, bem forte, né, que é a moral. É um dos motivos por qual estamos aqui na nossa busca, né, de melhoramento e compromisso em busca dessa lei. E é sobre ela, né, que vamos discorrer hoje e bater um papo. Então, antes de começar a nossa conversa, eu vou contar uma historiazinha aqui de uma pessoa, um frequentador, um trabalhador de uma casa espírita, né? Que praticamente, segundo ele, nasceu na casa espírita. Começou a frequentar a partir de 2 anos de idade, com sua mãe, com sua família, e sempre bebendo da água, né, da fonte de conhecimento, mas, como nós sabemos, o conhecimento ele só começa a adentrar, né, no nosso âmago a partir do momento que nós começamos a beber, realmente. E às vezes nós só ouvindo, frequentando ou estudando, talvez, né, não é todo mundo, porque um conhecimento vazio. E aí, durante esse percurso, ele sempre dentro da casa espírita, na sua adolescência, como a maioria dos adolescentes, da fase adolescente para adulto, né, ele viveu também um mundo paralelo ao mundo da religião. É a vida mundana, né, como diz o povo, mas sempre frequentando a casa espírita. Segundo ele, nunca deixou de frequentar a casa espírita. E em um determinado momento ele recebeu um chamado, né, para adentrar nos trabalhos da casa espírita. E a partir desse momento que ele realmente veio conhecer o que é a doutrina espírita, o que realmente a doutrina espírita prega e o que realmente a doutrina espírita quer de cada um de nós frequentadores. E a partir desse momento, ele começou a se questionar como é que ele estudava tanto, ele frequentava tanto a casa espírita, participava de mediúnicas, de estudos, de grupos. E quando era na parte principal mesmo, que era a parte da prática, escorregava na gamela, né? E aí se cobrando, e aí um certo dia ele se questionou, né? Ele ia desistir das suas atividades na casa espírita, porque ele não via uma lógica, porque cada vez que ele estudava, ele assimilava o conhecimento, mas na hora da prática, nas cutucadas, né, dos amiguinhos lá que está sempre empurrando a gente para o espinhadeiro, ele escorregava. E aí ele achava que ele não tinha moral suficiente para estar trabalhando, fazendo uma coisa e pregando outra. Mas só que paralelo a isso, essa intuição que ele recebia, né, para desistir, para não mais continuar os trabalhos, recebia também as intuições de que o trabalho era aquele ali, o trabalho era pequenininho e que o caminho é de erro e de acerto. Mas que a grande vantagem dele é que ele já estava percebendo que ele estava errando. Porque o ruim é quando você faz, né, e sua consciência não acusa o que você. Então, se você já tem a consciência de que você está errando, aí é onde está o caminho que você está seguindo a lei natural, a lei do Evangelho, a lei de Deus, né? Que é essa lei a qual vamos falar hoje. Então, seguindo os melhores conselhos, né, o anjinho do lado direito dele, ele deu continuidade e para ele mesmo falou: eu não vou desistir. E essa pessoa sou eu.
começo com a passagem de Leon Denis. Ele traz o seguinte: a fonte de todos os nossos males reside em nossa falta de saber e em nossa inferioridade moral. Toda a sociedade permanecerá fraca e dividida, enquanto for dominada pela desconfiança, pela dúvida, pelo egoísmo, pela inveja e pelo ódio. Quem não estudou ainda Leon Denis, eu aconselho estudar as obras de Leon Denis, porque ele, com certeza, se Allan Kardec não tivesse feito esse trabalho do Espiritismo, eu acho que seria ele o autor dessas obras aí do Espiritismo, porque as obras dele são perfeitas. E traz uma profundidade muito grande para a gente, né, a respeito dos nossos questionamentos, das dores, principalmente das nossas dores morais. E aí eu trago, né, a origem da palavra moral, né, que tem a origem do latim morus, que significa os usos e costumes. Então, o que é moral? Trata-se de um conjunto de valores, normas e noções sobre o que é certo e o que é errado, proibido e permitido, dentro de uma determinada sociedade. Então veja como eles começam o conceito da palavra moral. Ele começa com valores, né? Ele não começa com o que é proibido e o que é permitido. Então são os valores que regimentam uma sociedade. E esses valores vêm de quê? Vêm de valor de bem, de matéria, não. São valores que estão dentro da nossa consciência e que nós carregamos desde a nosso início de caminhada aqui na Terra, né, no nosso planeta. E nós vemos que tribos e mais tribos que nunca tiveram contato com o Evangelho ou com nenhuma escrita, eles já têm noção do que é certo e do que é errado. E eles seguem um Deus, um ser superior, que todo mundo sabe que tem, mas não sabe de onde vem. Então, todos nós temos dentro de nós esse conhecimento. E vamos seguindo de acordo com o nosso contexto social e com o nosso conhecimento de doutrina, de religião. Então, sabemos também que a Terra foi um planeta desenvolvido, né, criado pelo nosso governador Jesus e outros cristos, para receber essas almas doentes, né, do Espírito. Então, que criou esse planeta, esse hospital, para receber almas de diversos órgãos, que esses seres já não mais compartilham com a energia daquele planeta. Então, o planeta progredindo e aqueles seres não acompanhavam aquele progresso, principalmente o moral, seres de alto conhecimento intelectual, mas que não conseguiam acompanhar o progresso moral e energético. Então, automaticamente esses seres foram degradados e, diante disso, foi escolhido um dos órgãos para receber essa galera, esse pessoal, foi o planeta Terra. Então, sabemos também que muitos deles, né, nasceram na Europa, em diversos países lá, em diversas civilizações, e foi uma localidade que foi marcada por destruições, né, declarações dos costumes, de guerras, de destruições de família. A gente vê, principalmente em filmes de história, que relatam histórias reais da Grécia, do Egito, né? Filhos que matavam o pai, passando o poder, pais que matavam o filho, esposo que matava o marido. Então, tudo isso aí são resquícios, né, da nossa moral muito baixa, que é comparada com uma moral de criança que não tem pudor nenhum. Então, essa civilização da Europa receberam todos esses espíritos. Inicialmente,
E um determinado momento, o anjo Miguel, ou o anjo Ismael, reuniu com Jesus para criarem, né, uma pátria, descobrir uma pátria que recebesse esse pessoal e, diante disso, desenvolver um evangelho mais fortalecido, mais rígido, mais sólido. Então, várias tentativas de Ismael, como nós vimos no livro, né, Brasil, Coração do Evangelho, ele achava que não estava dando certo, porque eram muitas guerras, eram muitos conflitos, a mesma coisa que acontecia na Europa, um tentando tomar o poder do outro, a França tentando tomar de Portugal, Portugal tentando tomar da França, e invadiam os territórios em guerras. Então, ele se desesperou e foi ao encontro de Jesus. E aí, Jesus, como sempre, sabia de tudo que estava sendo preparado e tudo que estava escrito para acontecer, passou para Ismael, né? E quando ele falou: Senhor, não tem como o Senhor ir até essas almas e dar uma acalmada para ver se nós conseguimos formar essa parte do Evangelho. Aí ele, conversando com ele, aí se encontram os antigos trabalhadores das cruzadas, senhores feudais, padres e inquisidores, espíritos rebeldes e revoltados, perdidos nos caminhos cheios de trevas, das suas consciências corrompidas e deturpadas. E aí, nesse momento que eu me deparo com essa escrita, aí vem o conforto, né? Porque para a gente, aqui às vezes 200, 300 anos, 1000 anos, né, de tentativas, ou seja, assim, já esteve aqui há 2000 anos e ainda nós estamos praticando quase a mesma coisa que praticávamos há 2000 anos atrás, né? Mudou praticamente pouca coisa. E aí vem Jesus e diz: não, essa civilização, esses seres são espíritos, né, que passaram milênios no caminho do erro, sem progresso moral nenhum, progresso intelectual já avançado, mas sem progresso moral nenhum. E a ideia de copiar tudo isso no Brasil é o que nós vemos hoje, né? De política, de tudo que vai se fazer. O brasileiro sempre tem aquela noção de tirar a minha pontinha, né, tirar a minha lasquinha. Então são esses requisitos que nós carregamos dentro do nosso ser e que às vezes para nós nos cobrarmos, né, de melhorar de uma hora para outra, nós talvez estejamos sendo injustos com nós mesmos. Então o caminho é a paciência e a fé de que nós vamos conseguir. Então, para melhorar, para entender mais essas leis morais, eu trago a pergunta 629 do livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta, né? Se as leis de Deus, né? Se a lei moral é uma lei de Deus, que não foi escrita por ele, né? Que definição se pode dar numa lei moral? Aí foi aquilo que a gente viu anteriormente. A moral é a regra de bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz em vista e pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, quando nós conseguimos discernir o que é bom e o que é ruim, e quando nós fazemos o bem, mesmo estando às escuras, mesmo não estando na presença de ninguém, mesmo ninguém sabendo que nós estamos fazendo o bem, isso aí é porque nós já estamos aplicando, né, todo o conhecimento e toda a lei que já está dentro e impregnada dentro da nossa consciência. E aí Allan Kardec continua: como se pode se distinguir o bem e o mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus.
o mal é tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, e fazer o mal é infringi-la. Isso também nós temos, né, gravado em nossas consciências, porque mesmo que a gente venha a fazer o mal, nós sempre nos questionamos. Fazer o mal não é só matar ou roubar. Às vezes você tem uma atitude para tomar, mas às vezes você sabe que aquela atitude não é correta. E você toma mesmo assim para se beneficiar. Então, isso. Às vezes você está fazendo para se beneficiar, né, entre aspas. Às vezes pode é isso. Sempre vai estar prejudicando alguém. Porque quando você age contra a lei de Deus, você vai estar prejudicando alguém. E isso aí vai você de uma forma, né, ou de outra. Então, eu trouxe um exemplo, até coloquei aqui para não esquecer, um exemplo de Paulo. Quando Paulo perseguia os cristãos, na consciência dele, ele estava fazendo bem ou estava fazendo mal? Quando ele perseguia e matava. Estava mal, mas na consciência dele. Estava fazendo bem. Estava fazendo bem para ele, né? Não, para na o sistema judaico naquele tempo era aquilo ali. Né? Quem infringia era morto, era perseguido. Para ele estava fazendo uma limpa. Né? Como muitas vezes hoje uma parte dos policiais agem, né, matando os bandidos achando que está fazendo uma limpa, está limpando a terra. E aí, muitas tribos também que moram longe da sociedade, dentro da mata, quando os filhos nascem com alguma deficiência, eles eliminam o filho, eles executam. Para eles ali, eles não estão praticando mal. Tem muitas tribos, não são poucas não, que quando os filhos nascem com alguma deficiência, que para eles não tem condição de sobreviver sozinho. Ele não vai ter o pai e a mãe a vida toda para acolher ele, para carregar nos braços. Então, aquela vida ali não pode dar continuidade. Então, eles eliminam, para eles ali não é errado. Então, é a consciência, né, avançada de conhecimento e de costumes que vai dizer para a gente o que é bom, o que é ruim, o que faz dentro da moral ou não. Então, tem meios homens de distinguir por si mesmo o que é o bem e o que é o mal. Aí os Espíritos respondem, sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Nós sempre sabemos, foi o que eu falei aqui antes, quando nós vamos realizar alguma ação, alguma atitude, que a gente sabe que não condiz com o que é certo, dentro da nossa consciência, a gente pode até realizar, mas sabe que não é certo. Então, essa pessoa que deixa de realizar, sabendo que não é certo, é porque, mesmo sabendo que pode se prejudicar, que pode perder, essa pessoa está agindo dentro das leis morais, das leis de Deus. Então, estamos sujeitos ao erro. Não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando ele em realidade pratica o mal. É a questão de Paulo e das tribos, né, e executam os filhos. Para eles não é errado. Para Paulo não foi errado perseguir, né? Para aquele tempo, para os judeus não era errado apedrejar uma mulher que traísse, porque estava até escrito nas leis lá, né? Então, Jesus veio a partir daí para mostrar que nós temos outra forma de agir de acordo com o amor, de acordo com o Evangelho que ele veio nos ensinar. Então, a prática dessas leis de Deus é que vai direcionar, né, se nós somos felizes ou infelizes. Às vezes, nós determinamos
parâmetro de felicidade aqui na Terra só pelo ter, né? Acho que a nossa criação, a sociedade a qual vivemos, nós somos criados para isso, para ter alguma coisa material, senão nós não teríamos vencido na vida, né? Porque a gente também depende de bens materiais, mas tem gente que foca na felicidade só do ter, né? De ter uma casa, de ter um bom estudo, de ter roupas boas, de ter saúde. E se não tiver para essas pessoas, isso aí traz uma certa infelicidade. Então, Allan Kardec, a partir daí, questiona: a felicidade terrestre é relativa à condição de cada um, posição social. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens? Aí o Espírito responde: com relação à vida material, é a posse do necessário. Então, foi o que eu falei. Quando você tem o necessário para viver, ou até mesmo para outros, tem que ter o excedente, né? Que é um carro, sempre um carro do ano, ou um apartamento, ou uma casa boa, e sempre reformar a casa todo ano. Para essa pessoa, a felicidade é isso. E com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. A consciência tranquila é o que nós aprendemos sempre, é você deitar, colocar a cabeça no travesseiro e entender que, hoje eu não prejudiquei ninguém, hoje eu não machuquei ninguém, hoje eu não ofendi ninguém, então minha consciência está tranquila. E por que essa fé no futuro? Qual é esse futuro que os Espíritos trazem? Será que é um futuro do amanhã, na encarnação, ou é um futuro de outras vidas, né? Porque se nós pensarmos bem, nós estaríamos sendo coagidos a agir pelo bem. Porque às vezes nós não agimos com naturalidade, porque não, eu não vou realizar isso ou aquilo, porque amanhã eu posso ser prejudicado, eu posso não ir para o céu, né? Então nós estamos sempre sendo coagidos, mas quando nós já estamos com essa lei de Deus já impregnada na nossa consciência, nós agimos sem pensar. Quando nós pensamos que nós estamos agindo assim porque nós vamos ter um benefício, um bônus, quando nós pensamos que nós estamos vindo para a mediúnica ajudar, em vez de estar sendo ajudado, né? Porque a maioria da galera que frequenta ou que contribui para alguma coisa, acho que está ajudando a instituição. E na realidade ele vem para ser ajudado, né? Para aprender e compreender realmente como é que as pessoas que já estão do outro lado passaram e os relatos, tudo para o nosso aprendizado. Às vezes nós estamos ali pensando que estamos ajudando, mas na realidade a maioria das vezes nós estamos aprendendo com as experiências dos outros que já passaram lá por tudo. Então, ele continua a pergunta 32. Assim como muitas vezes é o homem causador dos seus sofrimentos materiais, também será de seus sofrimentos morais, e aí os Espíritos respondem. Mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes impedem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Então, muitas vezes nós encontramos até aqui mesmo, tive uma experiência de estar conversando com um colega meu que frequentava as mediúnicas e deixou de frequentar. E aí eu encontrei com ele na rua e perguntei: por que você nunca mais apareceu lá? Não, porque parei de ir, não está indo na terça, está indo outro dia, na segunda ou na sexta. Não, não estou indo nenhuma. Por quê? Não, porque vi umas coisas lá e eu queria mudar, e
sei que não ia conseguir mudar, eu preferi me afastar. Eu disse, mas você está lá para mudar alguma coisa ou para se mudar, para se melhorar? Aí eu falei assim, mas as coisas assim, mas é porque a gente sempre, quando adentra no espaço, a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, né? Mudar tudo, deixar tudo do jeitinho que a gente quer. E a casa espírita, como outras instituições, não é assim, você tem que chegar e fazer que você tem que obedecer o que está sendo. E a principal parte é isso, é de que às vezes acontece coisas para ferir, né, o seu orgulho e a sua vaidade, e você ser resiliente. Não, está acontecendo isso, tem aquela inspiração acelerada, mas eu vou segurar e eu vou continuar, porque o meu caminho é vencer essa tendência. Se nós não conseguimos vencer, é porque nós não aprendemos nada ainda. Nós estamos aqui, vindo todos os dias, lendo, estudando, participando mediúnicas e não aprendemos nada. Porque se é de Edmundo eu falar grosso comigo, eu vou falar alto, eu deixo ele no centro porque eu não gosto mais de Edmundo, não vou lá não, porque ela está lá todo dia. Então são essas cutucadas, esses espinhos que nós temos que aprender a superar, né? E através dessas superações é que nós vamos evoluindo moralmente. E aí ele continua. O que se deve entender por lei natural? Né? Porque quando fala lei natural, lei de Deus, aí muitas pessoas pensam que lei natural são só as leis físicas, né? As leis da ciência. Mas até a lei natural, a lei da ciência, são lei de Deus, né? Que é a lei da criação, a lei da reprodução, está tudo dentro das leis de Deus. E aí os Espíritos respondem, a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, nós vimos antes, né, a questão da felicidade. E o homem, quando ele sai dessa linha da lei de Deus, os Espíritos já, quando você se afasta, aí vem a infelicidade. Por quê? Porque a lei da ação é assim. Se você prejudicou alguém, se você errou, você vai ter que corrigir, você vai ter que repetir. E às vezes aquela repetição vai trazer algumas dores para você. E é o que Leão Denis fala, né? E as dores são a melhor ferramenta para burilar esse diamante que nós temos dentro de nós. E aí Allan Kardec continua. E onde está escrita essa lei de Deus? Porque Deus nunca escreveu nada, né? Nunca mandou nenhum escrito por nenhum mensageiro. E aí os Espíritos respondem, na consciência. E é aquilo que eu falei anteriormente. Há muitas tribos, há muitas civilizações que não tiveram contato nenhum com o Evangelho de Jesus, com nenhuma escrita deixada por ninguém e praticam as leis de Deus, né? De não prejudicar ninguém, de viver em sociedade, de dividir o que se planta, o que se pode, de cuidar das pessoas mais idosas que não têm força física para trabalhar, nem para plantar, nem para colher. Então, tudo isso aí está incluído dentro dessa consciência, né, de viver em sociedade, de viver em um ambiente com essas leis. E aí, continuando, Allan Kardec continua. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecera e desprezara. Quis assim Deus, então, que ele fosse lembrado. Nós sabemos que passaram pelo planeta Terra várias civilizações muito evoluídas, né? Que manipulavam os fluidos cósmicos, né? Que tinham uma inteligência bem mais avançada do que nós temos hoje. Mas, com o passar do tempo, essas civilizações foram direcionando, né, os seus conhecimentos para atos e ações
condiziam com o andar de desenvolvimento do planeta para qual foi designado. Então, essas civilizações, automaticamente, como nascem, também foram extintas, porque não mais praticavam os requisitos para a evolução do planeta. E sempre, em todas as épocas, nosso governador, o nosso Cristo, designou mensageiros para estar trazendo a sua mensagem. Temos livro de 23 mil anos antes de Cristo, que já falavam, né, de reencarnação, de vidas, de mundos habitados e outros homens, comunicabilidade dos espíritos e muitos outros que nós não conhecemos. Nós temos um conhecimento muito restrito a respeito da espiritualidade. Então, quis Deus que ele fosse lembrado através de mensageiros. E Allan Kardec continua: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem em sua lei, revelar a sua lei, e aí os Espíritos continuam: indubitavelmente, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Isso nós sabemos, né, porque lemos quase diariamente nos livros escritos nas obras de Kardec, que em todas as civilizações, né, encarnam ser espíritos mais evoluídos para trazer, né, descobrimentos, descobertas e fazer aquela civilização progredir junto com o planeta. E aí, eu trago mais um trecho de Leon Denis, que ele diz o seguinte: frequentemente fala-se do progresso, porém, o que é que se entende por progresso? Os homens só progridem e avançam se acreditarem nesse futuro, marcharem confiantes, convictos para o ideal vislumbrado. Seu mais alto objetivo é tocar, atingir a ideia mestre, a ideia mãe, que fecundará toda a vida humana, a fonte elevada e pura, de onde brotarão ao mesmo tempo as verdades, os princípios, os sentimentos, as inspirações, as obras marcantes e as novas ações. Então, nós temos dentro da nossa consciência, nós que já passamos por outros órgãos, e essa busca nossa incansável é porque nós sabemos que essa felicidade aqui da Terra, ela não é completa, ela não é legítima. Na nossa consciência, essa busca é para um lugar melhor, né? Um lugar melhor, a qual as nossas almas sejam mais livres. Porque nós já passamos por essa experiência anteriormente, mas só que nós caímos. Então, essa oportunidade de Deus de nos dar novamente, né, de recomeçar, de reconstruir e fazer novamente o certo para nos reencontrar com o nosso Criador. Então, o nosso foco é como um peixe, né? O peixe ele está sempre indo contra a maré, mas o foco dele é ir para a desova, para prosperar, para procriar. Então ele está indo contra tudo, contra a força das águas, porque dentro dele ele tem um foco, ele tem um objetivo, é subir, né, a maré e proliferar a sua ninhada. Então continuando com Leon Denis. Nosso dever é traçar este caminho para a humanidade futura, da qual ainda seremos parte integrante. Então, como é que nós vamos passar esse dever para a humanidade futura? Como é que nós, são através das nossas falas, das nossas palestras, ou através do nosso exemplo? Com os nossos filhos, com as crianças, os adolescentes que nos rodeiam,
como é que nós vamos traçar esse caminho para a humanidade? Porque lá na frente nós vamos voltar, né? Nós vamos querer vir melhor, para um lugar melhor do que o que nós estávamos antes. Então, para nós chegar no lugar melhor, a qual nós estávamos antes, nós temos que primeiro que preparar o caminho. Para você plantar, primeiro você tem que limpar, você tem que adubar, né? Para colher alguma coisa melhor. E aí os Espíritos continuam. Vamos, portanto, em direção ao futuro, a vida presente e renascente, pela via imensa que um espiritualismo regenerado nos abre. E aí ele traz essa palavra espiritualismo, ele não traz espiritismo, né? Porque o espiritualismo, ele abrange todo o conhecimento espiritual. Tem muita coisa do espiritualismo que nós não pregamos aqui dentro do espiritismo, mas que sabemos que é bem mais amplo do que nós conhecemos aquilo que nós estudamos. Então ele é muito amplo, ele é muito vasto. A fé do passado, ciências, filosofias, religiões, iluminai-vos com a chama nova, sacudi as ossos mortalhas e as cinzas que as recordam. Então, o que é que Leon Denis está dizendo aqui? Que as religiões, as filosofias, as ciências, elas pararam tanto no tempo e foram recobertas, né, por cinzas, por um véu escuro. E até hoje a sociedade ainda prega um conhecimento deturpado de 2000 anos atrás, vamos dizer, 2000 e alguma coisa, né, que a partir de Constantino foi mudado muita coisa dentro do Evangelho de Jesus, dentro do que ele veio pregar. Então, essa filosofia foi escolhida, foi recoberta. E nós viemos, né, a partir dessa doutrina do espiritualismo, levantar esse véu com a ajuda não. Nós estamos sendo ajudados pelas vozes do alto, né, pelos espíritos, a descobrir esse véu, a levantar essa escuridão. E ele continua: escutai as vozes reveladoras do túmulo, elas nos trazem uma renovação de pensamentos, com o segredo do além, que o homem precisa conhecer para melhor viver, melhor agir e melhor morrer. Então, a partir do momento que nós conhecemos a vida após a morte, e nós acreditamos que não existe só uma vida, porque se assim fosse, nós não tínhamos a necessidade, né, de fazer o bem, ou de proteger, vamos dizer, aqueles que estão à nossa volta. Não bastava viver para ele mesmo, né? Ser feliz, conquistando tudo que ele quisesse, independentemente se dedicasse a alguém ou não. Mas como nós temos essa consciência de que nada acaba, de que só continua, e de que tudo que nós fazemos aqui vai novamente voltar para nós de outra forma, de uma forma muito mais forte, mais dolorosa. Então, com esse conhecimento que nós temos através da partir dos Espíritos, nós procuramos nos melhorar, né, a cada dia. Nós procuramos vencer esse lado escuro que mora dentro de nós. E aí, finalizando, eu trago essa frase de Leon Denis, né? Não precisa nem de interpretações, nem de comentários. Não se transforma uma sociedade através de leis. As leis, as instituições, nada são sem os hábitos, sem as crenças elevadas. Aliás, quaisquer que sejam o regime político, a legislação do povo, se ele possui bons costumes e firmes convicções, será sempre mais feliz, mais poderoso do que o povo de moralidade inferior. Então, eu agradeço
agradeço a todos vocês pela paciência, por estarem aqui hoje, terem escolhido, né, o carnaval, uma festinha, uma cervejinha. Nós estamos aqui mais uma vez, com gratidão, com a esperança de que amanhã possamos ser uma pessoa melhor do que fomos hoje. Então, obrigado, gratidão a todos. Fiquem com Deus.